Boa tarde. Gostaria de cumprimentar, em nome do IDDH, todas as pessoas presentes. Em especial, nesse momento, agradecer imensamente a presença do Ministro de Direitos Humanos e Cidadania para a nossa celebração de 20 anos. Como comentamos pela manhã, senhor Ministro, nesses 20 anos, escolhemos nos somar a tantas entidades potentes e resilientes de direitos humanos no Brasil, primeiramente aqui no país e agora fora do Brasil, para que tenhamos mais formação e informação acessível sobre os mecanismos internacionais de direitos humanos. E, por outro lado, buscando descentralizar e qualificar essa atuação internacional para incluir mais vozes plurais nesses espaços de diálogo quando existentes. Gostaria de dar continuidade aos trabalhos dessa manhã, porque já estamos aqui ao longo do dia, recapitulando um pouco o que já vivenciamos até agora. Na verdade, organizamos esse dia, um pouco nesses verbos que vocês conseguem ver, de conhecer, conectar e incidir. Iniciamos com um painel sobre como as políticas globais de educação em direitos humanos influenciam ou poderiam influenciar as nossas políticas locais, em especial, como nós vimos, através da implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Em seguida, tivemos uma rica troca de experiências entre coalizões da sociedade civil provenientes de 4 países, que acompanham mecanismos de direitos humanos, como o da Revisão Periódica Universal. E ainda como podemos dialogar com outros atores, como instituições nacionais de direitos humanos, as INDHs, ou os próprios sistemas nacionais de monitoramento, quando também existem no país. A escolha do tema deste seminário, então, obviamente, não foi à toa, mas sim porque podem imaginar que, por nossa missão institucional ser fortalecer o espaço cívico, uma das nossas principais preocupações sempre foi, e ainda é, ampliar e tentar garantir cada vez mais a participação da sociedade civil em espaços de construção e implementação da política interna ou externa de direitos humanos. Temos a convicção de que a política de direitos humanos de qualquer país terá sempre melhor aderência e impacto quando dialogada com a sociedade. A sociedade civil brasileira faz muito tempo atua de forma diversa. Como era de se esperar, assim como os governos, às vezes acertamos e às vezes erramos. Mas uma das nossas qualidades, eu poderia dizer, trabalhando nesses 20 anos, formando e articulando coalizões da sociedade civil, é que quando nos unimos em nossas agendas diferentes, para uma ação comum que acreditamos que pode fazer diferença na vida das pessoas, somos criativas, persistentes e muito resilientes. E somos reconhecidas internacionalmente por isso. Representações diplomáticas sempre nos perguntam como fazem tanto em um país deste tamanho continental e com tantos desafios. E eu adoro responder, esse é o povo brasileiro. Talvez por termos geralmente pouca estrutura e muitas vezes pouco recurso, aprendemos a fazer tanto com tão pouco. Sobre o tema de hoje, por que a importância de um sistema nacional de monitoramento das recomendações internacionais de direitos humanos, é porque nessa jornada até aqui, e já é longa, eu queria ressaltar que esse tema não é novo para a sociedade civil brasileira, pelo menos para aquela que acompanha a política externa em direitos humanos desde a Constituição de 88, buscando garantir o respeito ao artigo 4º, inciso 2º, que fala sobre a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais. A sociedade civil foi amadurecendo e progressivamente compreendendo que, para acompanhar o Estado na implementação de seus compromissos internacionais, precisávamos nos unir, independentemente da agenda específica de direitos humanos de cada uma, para melhor fortalecer o controle social na área internacional. E, portanto, faz mais de 15 anos que verificamos a falta de um sistema organizado no Brasil de acompanhamento, monitoramento e implementação das obrigações internacionais. Mas não fomos só nós. O Estado brasileiro também foi reconhecendo esta lacuna durante esses anos e foi avançando em alguns passos. Após a primeira revisão do Brasil na RPU, nesse mecanismo que estamos falando tanto aqui hoje, em 2008, na Secretaria Especial com o ministro Paulo Vanuc, tivemos uma primeira tentativa na construção de um mecanismo de monitoramento que, à época, também se chamou Observa-DH. Em 2012, o Brasil novamente reconheceu essa lacuna e aceitou uma recomendação da Costa Rica, no segundo ciclo da RPU, que
recomendava exatamente a criação desse mecanismo. E posso dizer que, internamente, o Estado se comprometeu publicamente diversas vezes, né, em anos anteriores, a construí-lo em audiências frequentes, que muitas e muitos aqui acompanharam na antiga Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados, que era para discutir qual seria uma estrutura, né, para esse sistema nacional para acompanhar as obrigações internacionais. Eu vejo, nessa época, uma primeira semente desse debate, do que seria esse sistema nacional. Mas, infelizmente, como falamos hoje de manhã, em 2017, como outras tantas políticas nacionais, tivemos uma descontinuidade total nesse processo pelo Executivo, o que nos deu um grande desânimo, depois de tanta energia investida. Mas, por outro lado, ganhamos um novo suspiro com a construção pioneira do Observatório Parlamentar, da RPU, em 2019 e 2020, que atualmente precisa novamente ser fortalecido com este atual legislativo. Durante esse período, queria reforçar que não ficamos paradas. Fomos nos qualificando e esperando o momento oportuno para poder melhor acompanhar e auxiliar esse processo. A sociedade civil começou a fazer formações, buscar mais informação sobre a área internacional. Só nós, do IDDH, fizemos diversas formações nesses últimos 15 anos e, como a Suiane apresentou, no nosso relatório de 20 anos, vocês podem olhar claramente os impactos que tiveram dessas formações, de termos mais pessoas, instituições, defensoras e defensores atuando na área internacional. E, dialogando em todas as partes do país sobre este tema, fomos percebendo mais lacunas, como, por exemplo, a falta de informação acessível sobre as próprias recomendações. Por causa disso, viram, né, o lançamento da plataforma Index DH Brasil, que traz mais de 2.000 recomendações que o Brasil recebeu, não só da RPU, comitês de tratados, procedimentos especiais, associado sempre à Agenda 2030. Todas foram traduzidas para o português, o que não era fácil ter, e que tem um sistema de busca divididos por categorias, em temas e grupos, desenvolvidos após 2 anos de pesquisa comparada. Esse relatório que mostramos anteriormente, ele descreve a pesquisa comparada realizada para a gente chegar nessa plataforma, avaliando, então, outras plataformas existentes pelo mundo de indexação de recomendações. Isso é tudo para dizer que construir esse mecanismo para ser uma parte de um sistema nacional de monitoramento faz parte de um processo já em andamento e que tem um repertório a ser levado em consideração. Com tudo isso, senhor ministro, o senhor pode imaginar como a sociedade civil brasileira está ansiosa e animada com a possibilidade de, neste atual governo, finalmente termos a construção dos principais pilares de um sistema nacional de monitoramento de obrigações. E, claro, como nos cabe neste movimento, estaremos atentas, e estamos atentas, querendo saber como será e poderá ser a participação social durante o processo. Queremos aproveitar essa oportunidade para hoje focar rapidamente no desenho um pouco desse sistema, que inclui a construção de mecanismos de elaboração de relatórios, implementação e acompanhamento de recomendações internacionais. Eu estou frisando e queria separar e comentar um pouco para quem está ouvindo esse nome comprido pela primeira vez. E hoje pela manhã as pessoas comentaram isso. É um nome muito comprido que às vezes vem com esses verbos. Mas podemos pensar em pelo menos 3 etapas para esse sistema. Uma parte de elaboração de relatórios, uma de implementação e uma de acompanhamento ou seguimento. Vamos começar com a elaboração de relatórios. Para que o Estado cumpra com prestação de contas e informe aos órgãos internacionais sobre o grau de cumprimento de uma decisão ou recomendação, ele vai precisar de ferramentas de coleta e sistematização de dados sobre a situação de direitos humanos para poder elaborar seu relatório de prestação de contas. Isso geralmente é feito através de um órgão coordenador, que entendemos que agora será o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, que vai articular uma rede interministerial com outros atores estratégicos para essa coleta de dados. E ainda desenvolverá, provavelmente, uma plataforma digital para sistematizar e dar transparência e publicidade a esses dados, a exemplo da experiência de outros países, como o Cimori Plus, do Paraguai. Mas gostaria de destacar aqui os outros verbos
para estes mecanismos, né? Pois acredito que os estados, geralmente, até agora, acabaram se dedicando a pensar mais na etapa de relatórios e entendem, portanto, que a participação da sociedade civil se limita a consultas para a elaboração de relatórios oficiais ou de envio de relatórios paralelos. Sem dúvida, acompanhar a prestação de contas do Estado faz parte do controle social e queremos continuar participando. Mas consideramos igual ou mais importante o verbo da implementação e do acompanhamento e seguimento, pois é exatamente essa fase de construir as estratégias que darão concretude a tudo isso, ou seja, traduzir todo esse arcabouço de recomendações internacionais em políticas concretas que afetam a vida das pessoas. Eu sempre gosto de visualizar isso através da imagem do olhar para trás ou do olhar para frente. Relatórios de prestação de contas olham para trás e indicam com dados e indicadores o que se cumpriu e o que falta cumprir. Importante para se autoavaliar, sem dúvida. Mas, geralmente, falta, a maioria dos estados, a perspectiva de olhar para frente. Ou seja, pegar as novas recomendações do 4º ciclo da RPU, por exemplo, ou das últimas recomendações do relator especial sobre liberdade de reunião pacífica e da associação, ou as do Comitê para a Eliminação de Discriminação das Mulheres, que acabam de sair esta semana. Ou ainda, as recomendações do informe de 2021 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre problemas estruturais no Brasil. Ou seja, é pegar todas essas recomendações novas para planejar ações e políticas concretas a partir delas. Para isso acontecer, será necessária outra ferramenta metodológica, diferente da plataforma de coleta de dados, que vai ser uma que poderá traduzir essas recomendações em políticas presentes e futuras, coerentes com as prioridades nacionais e políticas e identificando os responsáveis internos. É principalmente para isso que a sociedade civil persiste em atuar no cenário internacional. É para construir esse olhar para frente, com políticas que afetam diretamente nossos territórios, é que precisamos coletivamente construir um plano nacional de implementação das recomendações de direitos humanos. E, assim, poder cumprir, portanto, esses outros verbos, para além da elaboração de relatórios, que é o da implementação para poder fazer o acompanhamento. Isso torna as recomendações internacionais uma ferramenta viva, que pode orientar novas práticas de direitos humanos. E, para isso, precisamos que esse sistema já nasça com canais formais e institucionalizados de participação, para que a sociedade seja ouvida de forma permanente para planejar esse plano de ação de curto, médio e longo prazo, sobre o que podemos alcançar nesse sistema, mesmo que agora o possível seja inicialmente a construção de uma plataforma digital de coleta de dados para auxiliar na elaboração dos relatórios, mas que isso não seja o Sistema Nacional de Monitoramento, mas a primeira etapa dele. Espero aqui ter ecoado a voz e receio de algumas e alguns colegas da sociedade civil que atuam neste tema, há bastante tempo. E gostaríamos ainda que esse sistema fosse integral para contemplar o âmbito global, mas também o âmbito regional e interamericano, e levasse em conta nossas especificidades, seja pelo nosso tamanho, pela nossa identidade e diversidade, ou por nossos desafios particulares. A troca de experiência com outros países é excelente e necessária. Fizemos isso hoje de manhã entre coletivos nacionais. Mas não deve ser uma limitação para não pensarmos além e inovarmos no desenvolvimento do nosso sistema. E a melhor forma de fazer isso é que o Estado esteja aberto para dialogar nessa caminhada com a sociedade civil, tanto na sua construção agora, mas para elaboração e estruturação, mas depois na sua implementação e possível e contínua avaliação e revisão. Com tudo isso, senhor ministro, gostaria de agradecer imensamente sua vinda hoje para nos ouvir e falar sobre este tema. Já entendo isso como um passo positivo neste processo que está em andamento e concluo dizendo que a sociedade civil brasileira está preparadíssima para retomar o diálogo e para participar ativamente na construção desse sistema nacional. Tanto é assim que, ao final do dia de hoje, representantes de coletivos da sociedade civil do Brasil e da América do Sul lerão uma carta política com alguns princípios sobre participação para este mecanismo e esperamos que ela possa ser considerada nesse processo pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, em toda a sua construção. Mas reafirmo que, para nós, não seria apenas uma plataforma de dados e relatórios, mas desse plano nacional de implementação de recomendações, que, em nossa avaliação, além de ser inovador, porque a gente não encontra em outros países, é o que pode trazer mais aderência e impacto na luta dos direitos humanos no país.
Muito obrigada.